Intelectuais, políticos e jornalistas discutiram os direitos sociais após 20 anos de vigência da Constituição brasileira. O fórum dessas discussões foi o evento 20 anos da Constituição Cidadã, a luta pelos direitos sociais, conquistas e novos desafios, uma parceria entre a Universidade Federal do Rio de Janeiro e a Universidade Estadual de Campinas. Na UFRJ, o evento aconteceu entre os dias 20 e 22 de outubro, no Salão Pedro Calmon, no Fórum de Ciência e Cultura, no campus da Praia Vermelha. Mais do que uma discussão, os participantes do encontro fizeram uma reflexão sobre os avanços, as conquistas e as contradições da Carta Magna. Trata-se de uma oportunidade de conscientizar os segmentos que lutam pela justiça social sobre a urgência de se construir uma trincheira pela defesa dos direitos que ainda restaram na Carta de 88. Esse é o objetivo central desse seminário, né? Aqui não se trata de um seminário saudosista, né? Não são um bando de dinossauros revivendo o que aconteceu há 20 anos atrás. Esse é um seminário de uma atualidade ímpar. Nós estamos tratando de um objeto ainda vivo. É um objeto vivo, mas cambaleante, que nos últimos 20 anos passou por um calvário de mutilações e sobrevive mutilado e transfigurado e ameaçado de morte. Só para a gente se lembrar de alguns ganhos que nós conseguimos a partir da Constituição. Por exemplo, a jornada de 44 horas. Não eram 48 horas, a jornada baixa para 44 horas. Isso é um avanço. Uma outra questão, o pagamento de horas extras no valor de 50% a mais que a hora normal, e parece que também é um outro avanço que a gente conseguiu a partir da Constituição. Férias remuneradas com mais 1/3 do salário também não era assim, né? Então, mais um avanço que a gente conseguiu. O direito à greve, que foi estendido a praticamente todas as atividades da economia, também foi um grande avanço. A licença gestante da mulher de 120 dias, também desse período, assim como a licença paternidade. A Constituição de 88, ela foi para a história do Brasil e para a história dos direitos sociais no Brasil o mesmo que foi a Constituição de 46 na área dos direitos civis. Foi uma revolução. Em 46, os direitos civis foram entronizados na Constituição de 46, mas não os direitos sociais. E os direitos sociais entraram pela primeira vez na Constituição de 88, então ela representa um novo patamar de civilização. E eu me lembro do debate que tive lá em Belém com o melhor jurisconsulto de Belém. Ele dizendo que a nossa Constituição era cheia de detalhe, que tinha erros e contradições, e que ele não achava boa a Constituição de 88. Eu me virei para ele e disse: professor, o senhor pode me dar exemplo de alguma Constituição feita pelos juristas que não servisse à ditadura? Ele calou a boca, porque todas as constituições feitas por juristas, perfeitas, só serviram à ditadura. Você lembra, Eduardo, de alguma outra? Não tem. Não tem. Então não interessa saber se é feito no escritório ou não. Aquela era legítima. E se era legítima e vindo de um povo, como vinha, com toda ebulição e efervescência, ela não podia ser perfeita. Ela tinha que conter erros, pelo menos em relação à concepção de determinadas elites. Mas em relação àquilo que ela era mesmo, ela é absolutamente perfeita. No meu entender, essa Constituição, claro, como tudo que se faz no mundo, pode merecer alguma melhoria, mas não pode de maneira nenhuma ser dita que ela não é uma Constituição, como Ulisses disse, Constituição cidadã. A Constituição, na verdade, não tem nenhuma razão para estar celebrando. Primeiro porque as bandeiras da Constituição foram sempre, pouco depois dela promulgada, bandeiras rotas. Quais eram as bandeiras principais? Direitos sociais, que estão sempre ameaçados. A maior parte das reformas perpetradas ao longo destes anos foi sobre a Seguridade Social. Não é? Terei o desprazer de estar viva, provavelmente, quando for a última, sei que vai ser a última, que foi encaminhada ao Congresso por um governo que é meu, que eu protejo, estimo,
na reforma tributária. Do meu ponto de vista, a espinha dorsal do que foi aprovado em 1988 permanece. O que foi essa espinha dorsal? O que era a Constituição de 1988 para aqueles que a elaboraram, aprovaram e para aqueles que lutaram por essa Constituição? Ela era um instrumento para a construção de um Estado republicano, democrático, nacional, popular, descentralizado, capaz de promover a justiça social, um Estado pacífico e integrado nas lutas do seu continente. A Constituição, além de colocar a assistência social no campo das políticas públicas, de voltar uma atenção especial para as crianças e adolescentes, para as pessoas idosas, para as pessoas com deficiência, para as comunidades indígenas, quilombolas, dá também todo um suporte para esse trabalho que nós estamos desenvolvendo, no sentido de erradicar a fome e a desnutrição no Brasil. Eu acho que o momento do seminário não pode ser mais oportuno, quer dizer, você necessariamente vai entrar num processo de revisão ampla dos fundamentos da organização da sociedade brasileira. E, sobretudo, no momento em que o chamado mercado desregulado entra claramente em crise. Portanto, mesmo os mais radicais neoliberais começam a achar que a economia tem que ser regulada. Um dos elementos da regulação é exatamente a proteção aos direitos sociais, que passa a ser, ao mesmo tempo, um direito e uma saída econômica também. Provavelmente a gente deve entrar numa atmosfera econômica muito mais keynesiana do que propriamente neoliberal. Nos 3 dias, questões específicas foram abordadas, como o déficit da Previdência. A Previdência Social tem um montante de recursos muito superior àquilo que ela gasta. A Previdência Social, além de ter como receita a folha de salários, ela tem como receita a COFINS, a CSLL, a receita de concurso de prognósticos. Então ela tem uma pluralidade de receitas que garante que esse sistema seja superavitário. E ele é superavitário há muitos anos. Ele tem gerado, inclusive, tem sido fonte de recursos para alimentar outro tipo de gasto, né? Inclusive gasto na área social, na área de assistência social. Lutar contra o senso comum, contra a burrice, contra o preconceito, contra a ignorância, mas essencialmente também contra a economia vulgar que pretende aprisionar a Seguridade Social numa visão absolutamente rastaquera do déficit público. O Sistema Único de Assistência Social. A assistência social tem o SUAS, que é o Sistema Único de Assistência Social. Este é o sistema que está em implantação, que ele supõe a habilitação de todos os municípios brasileiros, tem níveis de habilitação, a partir do conjunto de serviços que ele oferta à população de uma cidade. Os 20 anos do Sistema Único de Saúde. O SUS emergiu da Constituição de 88 como a área da saúde, como a que foi a mais includente, a mais universal, com a proposta a mais bem articulada, e 20 anos é muito tempo, mas é pouco tempo para o tamanho da transformação proposta pelo SUS. Então nós temos que olhar para frente, fortalecê-lo, não deixar que ele seja erodido na sua legitimidade política por mau funcionamento, e continuar fazendo o que nós estamos fazendo aqui, reorganizando o movimento sanitário para ajudarmos na consolidação daquele que é o mais democrático dos sistemas sociais que nós temos no Brasil, que é o Sistema Único de Saúde, que serviu de modelo também para outros sistemas na área de assistência social, na área de previdência, de sistemas integrados de outras áreas. A política de emprego e a qualificação de mão de obra. Você tem, com a Constituição de 88, a possibilidade de criar um programa vigoroso de seguro-desemprego, e a legislação permitiu mais do que isso, que se organizasse um programa de políticas públicas de emprego, onde, além da assistência financeira ao trabalhador, tivesse também políticas ativas, como formação profissional e também a intermediação da mão de obra. Essa é a questão central. Essas políticas não foram suficientemente desenvolvidas.
e, mais do que isso, elas não estão articuladas entre si. O papel da universidade no debate da Seguridade Social. A gente tem que introduzir esse tema, né, nos nossos cursos, nos nossos debates, um tema da proteção social, que, aliás, não está circunscrito nem à assistência social, nem à escola de serviço social. Ele devia estar circunscrito às ciências sociais, ele devia se ampliar para a área da saúde, né? Poucas pessoas sabem hoje como funciona a previdência social, que é uma coisa essencial para todo mundo, né? As pessoas não sabem sequer o que foi a reforma da Previdência. Em suma, eu acho que a informação e a formação. A participação ativa, como eu disse, na mesa, na condução e na definição e na proposição das políticas públicas. Nós agora, na Pró-Reitoria de Extensão, concretamente, fazemos parte de um grupo de trabalho do Ministério do Desenvolvimento Social para construir uma nova articulação entre o Ministério e a Universidade Pública, para que a gente participe ativamente, né, nas políticas públicas. Então, a universidade não tem que ter medo de se contaminar, né? Tem que ir lá, dizer que veio, contribuir, fazer propostas, né? Correr o risco de fazer propostas, tá, certas ou equivocadas, mas participar mais ativamente dos destinos desse país. E o balanço final do seminário. Além de comemorar e rememorar, né, esse seminário visou e acho que alcançou esse objetivo de discutir formas de tornar concretas, né, de tornar viáveis, né, de tornar substantivas, essas premissas constitucionais que nós aqui mencionamos como conquistas, como avanço, né? Muitas delas ainda não se tornaram inteiramente concretas, mas há desafios muito grandes que eu acho que esse seminário também levantou, que é o fato que nesses 20 anos o mundo mudou, né, e continua a mudar. Então trata-se de torná-las concretas, mas também torná-las adequadas e capazes de dar conta às mudanças ocorridas. Imagino que nós poderíamos fazer assim uma frente, uma frente de defesa da dignidade da pessoa humana, para mobilizar o povo, até para devolver ao povo brasileiro o sentimento da sua luta para constituir uma sociedade democrática de verdade, não uma sociedade democrática formal, não uma sociedade democrática simplesmente na lei, em que o povo inclusive sabe que não é. Todos são iguais perante a lei, como igual? Se as diferenças são tão grandes, não é? Mas uma série de proposições que pegasse a seguridade, pegasse o emprego e o salário, pegasse o SUS, pegasse a educação de boa qualidade para todos e estabelecesse um conjunto, né, de medidas que sejam encaminhadas a uma reforma constitucional, incorporando essa conquista, né, da qualidade humana e social da Constituição brasileira. E aí vamos fazer o desenvolvimento com as nossas riquezas, que somos um dos países mais ricos do mundo. Só precisamos é de cuidar do nosso povo.